Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, tudo jóia? Estou aqui para apresentar o nosso curso de instalação do Linux e administração de servidores Debian. Então o curso aí vai ser no formato de videoaula, onde estaremos aí abordando os principais tópicos e os serviços aí que ocorrem no dia a dia de quem trabalha aí com servidores Debian. Meu nome é Marcelo, tenho o curso aí de graduação em gerenciamento de redes. Fiz a certificação LPI 1, estou na fase aí de finalização de estudo para fazer a prova de certificação da LPI 2. Tem a certificação da ITIL Foundation, certificação da Green IT Citizen e uma certificação em Cloud Computing. Bom, o nosso curso aí vai ser subdividido em tópico. Tá? Então a videoaula de número 1, veremos aí um pouco sobre isso. Algumas distribuições, tá? GNU Linux. Bom, a principal aí, o nosso foco principal será o Debian, que vai ser todo o nosso sistema de estudo. Tá? Falei aí alguma coisinha rápida também sobre o Ubuntu, tá? Que é uma versão de Linux que foi desenvolvida e derivada do Debian. Tá? O CentOS, que é um sistema aí, um fork da Red Hat. O pessoal praticamente clona todo o sistema da Red Hat, que é um sistema pago, e eles retiram todas as propagandas, os logos da Red Hat e distribuem aí de forma open source, como com o nome de CentOS. O Fedora também, um sistema Linux bacana aí, foi desenvolvido pela Red Hat. Hoje já não, a Red Hat praticamente não trabalha mais com o Fedora, e quem mantém o Fedora é uma comunidade do projeto. A segunda videoaula, vamos fazer tudo como obter o Debian. Vamos acessar o site do debian.org. Vamos ver aí todas as imagens ISO que ele disponibiliza. Então são imagens de CD. Tem sistema aí também em DVD, que já é mais completo. E tem os live CD, que é a parte aí que você pode dar boot em um computador, testar o sistema operacional sem precisar fazer a instalação, nenhuma modificação no seu hard disk. Então no site também aí tem toda uma documentação, tem várias documentações aí sobre instalações de serviço no Debian. Então, como instalação do DHCP, configuração do sistema operacional, várias coisas bem bacanas aí, que já tem tudo prontinho no site do Debian. Então vamos ver também como é feito o processo de instalação do VirtualBox. Por exemplo, você quer instalar o VirtualBox aí no seu computador para fazer os testes, para fazer as videoaulas. Então, iremos acessar o site do VirtualBox. Vamos fazer o download da chave necessária, atualizar o nosso repositório e fazer a instalação do VirtualBox passo a passo no sistema Debian. Se você tem o sistema da Microsoft, a instalação do VirtualBox aí não tem segredo nenhum, só baixar o arquivo e executar. E por último aí, vamos fazer a instalação do sistema operacional Debian. A videoaula número 3. Então vamos trabalhar sobre a arquitetura de sistemas de diretório. Então vamos aprender a identificar o hardware de nossa máquina. Geralmente aí, servidores não tem interface gráfica, então aí é tudo utilizando os comandos. Então vamos aí usar o
alguns comandos que fica dentro do diretório /proc. Então, comando como maininfo, CPU info, que mostra aí informações do CPU, free, espaço de memória, hdparm, -i, ele vai mostrar aí a marca do nosso HD. Então, vários comandos aí de identificação de hardware. Tem a parte de boot também. Vamos ver aí sobre alguns gerenciadores de boot. Os RAM levels, que seria de 0 a 6, tá? Onde o 0 é desligado, o 6 reinicia a máquina. Então vamos estudar aí o 0. Nunca pode ser deixar ativado, porque sempre vai desligar a máquina. O 6 sempre vai dar reboot. Temos os RAM level 1, que é um RAM level muito útil para quando formos fazer manutenção no servidor. Vamos também ver a parte de processador, vamos ver a carga, como que ele está trabalhando, se está sendo muito exigido. Tá? Temos comando e temos alguns pacotes. Por exemplo, o pacote systat, ele vem aí para nós instalado, vai instalar o SAR e o IOSTAT. Então, o SAR, o IOSTAT e o VMstat tem praticamente as funções de mostrar como está o uso do processador em tempo real. Então, podemos ver isso. Nosso processador está suportando todas as requisições. Tem os comandos de verificação de hardware, verificação de módulo, verificação de dispositivo USB. Então, lsmod aí vai listar todos os módulos que estão carregados pelo sistema. O lspci vai mostrar as placas PCI. E o USB vai mostrar aí dispositivo USB. Videoaula de número 4. Tá, vamos começar a fazer a instalação e administração de pacote. Vamos verificar aí sobre as nomenclaturas de partições do disco no Linux. Tá? Vamos aí configurar alguns gerenciadores de boot. O principal aí é o Grub 2, que já vem no Debian 7, versões anteriores ao Debian 6, Debian 5. Pode ser que venha o Grub Legacy, que é a versão anterior ao Grub 2. Então vamos fazer também a instalação de alguns pacotes do Debian, que é o .deb. Instalação de software de forma manual, usando o dpkg. dpkg-i, ele instala um pacote específico. E alguns pacotes têm a opção de dpkg reconfigure, onde ele abre um menu com uma interface gráfica para fazer uma reconfiguração. Temos aí os comandos apt-get, apt-get install para instalar um programa. Esse programa busca aí nos repositórios do Debian. Veremos isso também onde que ele fica, como atualizar, como adicionar repositório, modificar. ptcast show aí, o nome do programa, ele vai buscar todas as informações do software, versões, de quem que desenvolveu. O aptcache também, o aptcache search, ele vai buscar um software específico aí que você está em dúvida se ele está no repositório ou não. Então você pode usar os comandos de busca. Videoaula de número 5, vamos ver sobre alguns comandos no Linux. Tá? Existe muito comandos, então não tem como passar todos. Mas vamos passar aí os mais usados no dia a dia. Tá? Vamos trabalhar como linha de comando, uso de filtros, tá? Gerenciamento de arquivos, como copiar arquivo, mover, renomear, excluir arquivo. A parte de processo, vamos monitorar os processos aí em tempo real com htop ou comando top. Ele nos mostra como está os processos. As prioridades, então tem como você alterar a prioridade de um processo, deixar ele com mais prioridade ou com menos prioridade. Redirecionamento aí de saída é você pegar a saída de um comando e redirecionar para outro comando. E a edição básica aí com o VI, que é o editor padrão no Debian, e outros editores como Nano. Tá bom? Vou trabalhar um pouquinho com esses dois aí.
Videoaula de número 6, tá? Dispositivo e sistema de arquivos. Então vamos aprender a criar partições, tá? Vamos usar o comando fdisk, tem também o cfdisk e você pode também utilizar o gparted, se você tem aí uma interface gráfica, ou pode usar um live cd e usar ele. Gparted faz tudo, cria partições aí no modo gráfico. Cfdisk e fdisk no modo texto. Vamos ver sobre a integridade do sistema. Tá? Comando específico, o fsck para fazer correções. Às vezes o sistema de arquivo aí está inconsistente e o Debian não consegue subir. Então aí a gente usa o modo manutenção, usa o live cd, usa o comando fsck para corrigir algum tipo de inconsistência no sistema de arquivo. Tá bom? Consultar o arquivo aí fstab, onde fica todo o processo de montagem automática ou desmontagem de disco. Tá? Controle de permissões aí muito usado em servidores de arquivo como Samba, então muito útil essa parte aqui. E a parte de criação de link simbólico, localizar arquivos no Linux, então, o comando find, locate, tem o what, o where, então vários comandos aí de localização de arquivos. Videoaula de número 7, trabalhando aí com tarefa administrativa, tá? Vamos aí configurar o usuário, bloquear o usuário, excluir o usuário. A opção de grupos também, você criar grupos, mover grupo, excluir grupo. Tá? Tem algumas tarefas, então vamos aprender a agendar uma tarefa aí no crontab para ele executar em determinadas horas. Um script de backup aí de forma simples, tá? Vamos usar aí os comandos tar para aglutinar, gzip para comprimir, como se fosse aí um backup. Comandos aí simples, mas de grande importância aí para quem trabalha administrando servidores. Videoaula de número 8 aí é somente uma explanação aí, nada de específico, porque a área de TCP/IP, classe de rede é muito conteúdo. Então vamos ver isso, somente as classes de rede, o serviço de TCP/IP, algumas portas e alguns comandos aí muito úteis de rede. A gente testa comando ping, comando host, netstat, verificar nossa tabela de roteamento com a opção "-r", estatística do protocolo. Aí a videoaula de número 9, já partimos aí para a parte de configuração de rede. Então vamos configurar aí a placa de rede para trabalhar com DHCP ou com endereço estático. Servidor, sempre é bom trabalhar com endereço estático, nunca com DHCP. Vamos ver o arquivo aí hostname, trocar o nome do servidor ou do computador, que seja, utilizando, pode ser usar o VI e alterar direto no etc hostname, ou alterar direto no /proc com o comando sysctl. Tá? Arquivo etc host e o arquivo resolve.conf é um arquivo muito importante, simples de configurar esse resolve.conf. Não tem segredo nenhum, mas se ele estiver errado, praticamente seu computador não acessa a internet. Os comandos aí de ifconfig, verificar a configuração de rede, ifup, se ativa a configuração de rede, ifdown, você desativa a placa de rede. Aí as configurações de IP, DNS, máscara, gateway, veremos tudo, como deixar nosso computador aí tudo configurado com a comunicação com a rede externa, que é a internet. Videoaula número 10, trabalhando com DHCP, serviço aí muito útil em redes grandes aí. Então vamos fazer a instalação do serviço também. Vamos configurar o dhcp.conf, que é o principal arquivo de configuração. Vamos aí configurar, amarrar, que a gente chama, alguns endereços a MAC. Então vamos pegar o MAC de um computador e sempre amarrar ele
sempre ele vai pegar aquele mesmo endereço IP, muito útil aí para quem tem impressoras Wi-Fi na rede. Então aí a rede com DHCP, então, consegue fazer essas amarrações onde sua impressora aí nunca terá o IP modificado. Videoaula de número 11, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com o servidor de arquivos, tá? Que é a parte do Samba. Vamos fazer a instalação do Samba, que está no repositório do Debian, que é o... Então vamos configurar o arquivo smb.conf. Vamos fazer todo o processo aí de configuração de usuário, adicionar o usuário no Samba, configurar as pastas, permissões de pasta, configurações do grupo. Isso aqui é uma videoaula de bastante conteúdo, mas muito útil aí no dia a dia. Videoaula de número 12, fazer a configuração de um servidor FTP. Vamos usar aí um serviço aí onde você pode fazer acesso interno, ou conforme a configuração você pode fazer até acessar o FTP via web, modo externo. Então, vamos fazer toda a configuração aí pro FTP. Vamos adicionar permissões de pasta, vamos configurar o usuário. Videoaula de número 13 aí é o serviço SSH, tá? Então, vários servidores aí Linux, eles não têm modo gráfico, então tudo feito por meio do SSH. Então, vamos fazer a instalação do SSH, alterar a porta padrão dele. Ele já vem com a porta 22, então você pode alterar a porta padrão, tá? Você pode criar aí chave entre servidores para que ele possa autenticar sem pedir senha, ou também se pode configurar para ele autenticar pedindo senha e pedindo a chave, onde aumenta aí a segurança do servidor. Tem também o arquivo etc host allow e host deny. O próprio nome já nos diz, se você adicionar no host allow, são host liberado, e no deny, hosts bloqueado. Videoaula de número 14, tá? Vamos trabalhar aí com RAID e redundância, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre os níveis de RAID 0, 1 e 5, tá? O 0, ele, por exemplo, se você tem dois discos de 500, no RAID 0 ele vai entender como se fosse apenas um disco de 1 TB. Já no RAID 1, você tem dois de 500, o sistema vai entender que é um disco só que os seus dados ficam espelhados nos dois discos. Caso o primeiro falhe, o segundo assume. Então aí vamos fazer a instalação do RAID. Vamos instalar um sistema operacional já. Na hora da instalação já escolhi com RAID. Depois vamos adicionar mais disco aí e usar o MDADM para fazer a criação desse RAID. Vamos fazer algumas simulações de erros. Depois vamos fazer todos os processos de sincronização, onde ele mostra aí a sincronização em tempo real. Muito bacana essa tecnologia RAID. E por último aí a compilação de um kernel, tá? Vamos fazer o download de um novo kernel. Vamos fazer os três processos do kernel, que seria configuração, compilação e instalação. E depois vamos adicionar ele no Groove 2. Tá? Vamos usar aí, tem várias opções de adicionar. Bom, essa aí praticamente o nosso curso terá 15 videoaulas. E no decorrer dessas videoaulas aí, qualquer dúvida aqui vocês encontrar, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu estarei aí procurando resolver o mais rápido possível. Então vamos lá para a aula número 1. Até a próxima.